Band Cidade. Oferecimento Hyundai Urca. Falou Hyundai, falou Urca. Império das Tintas, em Uberlândia, Araguari, Monte Carmelo e agora em Patos de Minas. E Casa do Pintor, em Uberaba e Araxá. Participe da promoção Cores da Sorte. Diplomados da Escola Superior de Guerra de Uberlândia e região se reúnem para discutir a trajetória da política em nosso país. O projeto quer amenizar a situação do lixo em Tupaciguara. Uma prática irregular, mas muito utilizada por comerciantes de Uberlândia. E no esporte, os gols de Atlético e Cruzeiro pelo Brasileirão. O Band Cidade desta segunda-feira, 25 de agosto, está no ar. Boa noite. O Band Cidade de hoje começa com uma boa notícia para as pessoas que precisam do transporte público de Uberlândia. O usuário será beneficiado com uma frota de ônibus novos. Todos os veículos terão mais segurança e conforto. O protocolo foi assinado para a substituição da frota de ônibus do transporte coletivo de Uberlândia. Segundo o secretário de Trânsito e Transportes, Alexandre Andrade, no máximo em 3 meses, 40% da frota será substituída por ônibus mais modernos com suspensão a ar. Olha, hoje a Prefeitura Municipal de Uberlândia dá um passo muito importante no que diz respeito à melhora no transporte público da nossa cidade. Nós estamos assinando hoje um protocolo de intenção para a renovação de 80 veículos. Então, já num curto espaço de tempo, no máximo em 3 meses, nós já vamos ter mais de 40% desse número em rodagem. Ainda segundo o secretário, a nova frota trará mais conforto e segurança para o usuário. Isso, no dia de hoje também a gente faz a contratação. Serão 8 novos articulados que vão circular no corredor João Naves para início programado para primeiro trimestre do ano que vem. Ônibus modernos, de última geração, com ar-condicionado, de tal maneira que a gente possa dar mais conforto e qualidade para os usuários do sistema integrado de transporte. O transporte é aquilo que a população realmente deseja, que nós temos falado, né? Nós estamos melhorando, né? Novos ônibus, novos pontos de ônibus, nós estamos entregando, já o primeiro está lá em frente ao Centro Tecelagem, como é que vai ser o novo modelo, né, dos pontos de ônibus de Uberlândia e principalmente os novos ônibus, mais rápidos, mais confortáveis, né, com ar-condicionado, realmente fazendo com aquilo que a população tenha condições realmente de transitar em Uberlândia com mais segurança, mais tranquilidade e maior agilidade. Esse é o nosso grande objetivo. Diplomados da Escola Superior de Guerra de Uberlândia e região se reuniram para discutir a trajetória da política em nosso país. Além disso, os participantes avaliaram também a influência dessa política na formação da sociedade. Passamos por 2 ditaduras, democracia, a federação e a própria colonização do nosso país foram debatidas e passadas para esses diplomados, que discutiram, além de tudo, a formação política da nossa população. O seminário, ele é o próprio nome, Evolução Política do Brasil, né? Ele vem abordar uma temática bastante importante a partir da situação do nosso período colonial até o momento presente. Ele vai estar discutindo sobre isso, as questões políticas do Brasil. A associação ficou desativada por 2 anos e agora retoma suas atividades com um calendário programado. A partir de maio nós iniciamos os nossos trabalhos. Este ano nós não vamos oferecer o CEP, que é o curso de Política e Estratégia, que será para o próximo ano, em 2015. Esse ano nós, além do seminário, né, que nós vamos ter o desfile de 7 de setembro, que faz parte. Teremos uma mesa de Adesguiano no Armazém Literário, agora dia 4 de setembro. E ainda faz parte da nossa programação o PAN, que é o Programa de Atualização da Mulher, que ainda não tem uma data prevista ainda para ser realizado. Apesar de já ter mais de 60 anos de fundação, a ADSEG ainda é desconhecida por muitos e o presidente nacional da associação explica sobre os trabalhos da instituição e o motivo de sua existência. A ADESG é uma associação civil sem fins lucrativos e que reúne civis e militares para discutir
os problemas do nosso país. O evento reuniu os diplomados para debater a história da política e as mudanças sociais no Brasil motivadas por esta história. Os reflexos ideológicos dos anos 30 e 64 em nossa juventude e nos adultos. Tudo envolto na reflexão de como fazer com que o jovem de hoje se dedique a aprender e conhecer sobre a política e também se tornar um patriota valoroso. Nós vamos discutir a evolução política no Brasil, apresentando não só a verdade dos fatos, mas também debatendo muito sobre a nossa política. Muita tristeza para nós, o jovem tem que participar, o jovem não pode se afastar. É pelo afastamento dos bons que os maus se aproveitam. Então essa é que deve ser a mensagem, a participação do jovem com suas ideias, com sua juventude, com seu empenho pessoal. Postes, árvores e canteiros centrais são opções utilizadas pelos comerciantes de Uberlândia para divulgar os produtos. O que poucos sabem é que a prática é irregular e cabe multas. Anúncios de imóveis, maridos de aluguel, búzios e tarô. Normalmente, são estes anúncios que estão nos postes e árvores da cidade. Um espaço público utilizado apenas por alguns. Não pode ser feita propaganda em lugares públicos. Para você fazer propaganda, você tem que alugar um terreno, o terreno tem que ser seu, tem que ser na sua loja, na sua casa. Então, o que é seu, você pode usar. Vai lá, paga uma taxa e faz a sua publicidade. Essa é a regular. Bom, quando você usa um espaço público, o espaço público é de todos. Ele não pode ser só seu. Então, é proibido fazer. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, são pelo menos 10 autuações por mês de propaganda irregular. E as multas variam de R$ 100 a R$ 1.200. A única propaganda permitida em Canteiro Central é a propaganda política no horário, nessa época. São 45 dias só. Porque se todos resolverem usar, nós vamos poluir absurdamente a nossa cidade. Nós mandamos retirar imediatamente, normalmente se dá 6 horas para a pessoa retirar. Se ela não retirar, se for uma propaganda que tem um certo custo, a própria prefeitura retira, guarda e aquilo para que ela pegue de volta essa placa, para que ela pegue de volta essa propaganda, só pagando a multa. O publicitário e diretor de criação Júlio Meirelles explica que, apesar de errado, é uma maneira eficiente de atingir o público. Porém, existem outras formas mais baratas e abrangentes. É um assunto bem polêmico, né? Essa questão aí. Acho que se não atingisse, ela não existiria, né? Então, de alguma forma, ela atinge sim. Agora, principalmente essas plaquinhas, né? Você deve estar falando sobre isso, as plaquinhas que a gente vê espalhadas aí pela cidade, com certeza ela deve ter algum tipo de resultado. O ideal é a gente procurar uma agência de comunicação e realmente ter um trabalho de planejamento, de estudo, de pesquisa. Essa é a forma correta de se fazer, né? Independente do produto, mesmo esses produtos mais simples que a gente considera que são os que mais utilizam essa propaganda irregular, existe um caminho novo hoje em dia que é a internet, né? Que é o Facebook, o Google, que são propagandas mais viáveis e tem como a gente conseguir ótimos resultados, né, nesses caminhos mais interessantes, com clientes que não têm verba, que têm um potencial menor de investimento. É bem possível hoje em dia. Você já se imaginou no Espaço Sideral? Os moradores de Uberaba terão a chance de ver de perto as constelações e saber como estava o céu no dia do nascimento. Gabriela, boa noite. Como isso funciona na prática? Boa noite, Natália. A viagem pode ser feita de graça por meio do Planetário Sesc. Os moradores de Uberaba vão poder conferir a novidade até o dia 12 de outubro no estacionamento do shopping. E eu fui até lá para ver esse projeto de perto. Nem o céu é o limite e os seus segredos podem ser desvendados aqui. A caminhada começa de forma lúdica. Para as crianças, oficina pedagógica, onde podem ser criados astronautas espaçonaves. Daqui, a viagem dos visitantes segue para o Stellarium, por meio de um programa de computador que pode ser baixado por qualquer um. Elas veem a Terra como se estivessem no Sol, conhecem as famosas constelações e ainda podem voltar no tempo e ver qual era a estação da Lua no dia do nascimento.
E aqui no Estelário, quem vem nos visitar consegue visualizar, por exemplo, da Terra, outras constelações, ele consegue visualizar, às vezes, do próprio Sol, a própria Terra. E uma das partes mais esperadas no trajeto feito pelo planetário é a entrada na cúpula. O simulador leva o visitante a uma viagem pelo espaço e quando as luzes se apagam, tudo parece ser muito real. Teve uma parte que eu agarrei a minha mãe, foi a parte que a mulher disse que estava acabando o nosso combustível. O projeto planetário é uma iniciativa do SESC. No ano passado esteve em Uberlândia e a expectativa é de que no próximo ano passe por Araxá. A visitação é gratuita e grandes grupos podem agendar horário pelo telefone 3333-3250. O planetário fica no estacionamento do Shopping Uberaba até o dia 12 de outubro. A nossa intenção é trabalhar a questão do universo, né? Toda essa parte pedagógica de uma maneira bem lúdica e de forma que desperte a fantasia da criança e que ela venha futuramente até ter interesse aí pela astronomia. A situação do lixo na cidade de Tupaciguara, no Triângulo Mineiro. Os detalhes depois do intervalo. Até já! Eleições 2014. Terminado o prazo para habilitação para votar em trânsito. Quase 7 mil eleitores solicitaram à Justiça Eleitoral a habilitação para o primeiro turno em Minas Gerais. No caso de eventual segundo turno, mais de 6 mil eleitores estão inscritos para votar em trânsito no estado. O prazo começou no dia 15 de julho e terminou na quinta-feira. Em Minas Gerais, as cidades que receberão sessões com voto em trânsito são Belo Horizonte, Betim, Contagem, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberaba e Uberlândia. E a partir de hoje, toda segunda-feira, você vai acompanhar aqui no Band Cidade as vagas de trabalho oferecidas pelo Cine de Uberlândia. Então prepare lápis e papel. Confira. O Cine de Uberlândia oferece as seguintes oportunidades. Uma vaga para estoquista, salário R$1.000 mais benefícios. 4 vagas para pedreiro, salário R$ 1.126 mais benefícios. Uma vaga para telemarketing, salário R$ 823 mais benefícios. 5 vagas para vendedor, o salário R$ 850,37 mais benefícios. Uma vaga para técnico em fibra ótica, o salário R$ 1.789 mais benefícios. E uma vaga para operador de pá carregadeira, o salário R$ 1.527 mais benefícios. O Cine de Uberlândia fica na Praça Tubal Vilela, número 60, no centro da cidade. Os telefones 3231-4433, 3236-7188. Vamos falar de agronegócio. O Ministério da Agricultura deve publicar nas próximas semanas uma instrução normativa com regras para áreas de refúgio nas lavouras de soja transgênica. A intenção do governo é adotar regras semelhantes às usadas nos Estados Unidos e Austrália. A técnica do refúgio é importante para impedir a proliferação de pragas, uma vez que elas podem se tornar mais resistentes no uso de defensivos agrícolas. No Brasil, esses espaços ainda não são regulamentados e as empresas desenvolvedoras de biotecnologia fazem suas recomendações quanto à área a ser destinada para o material não geneticamente modificado, que não apresentam a proteção contra insetos. Para tentar fechar o texto da minuta da instrução normativa, representantes do setor de sementes e dos produtores rurais se reuniram a portas fechadas com técnicos aqui do Ministério da Agricultura. Após mais de 2 horas de reunião, segundo o Ministério, chegou-se a um consenso em torno de 98% deste texto. A intenção do governo é que sejam adotadas regras semelhantes às utilizadas nos Estados Unidos e na Austrália, mas com padrões adaptados para a realidade brasileira. A expectativa do Ministério da Agricultura é de que a instrução normativa seja publicada em até 15 dias. O que está faltando para fechar? Alguns conceitos, né, de uma preocupação grande dos agricultores com relação a, por exemplo, o potencial produtivo daquelas variedades que não são transgênicas e que têm que ser colocadas no refúgio.
identificar o que é um potencial produtivo para que ele seja ofertado da maneira adequada, né? O que se espera é que aquelas áreas não transgênicas expressem produtividades similares àquelas áreas transgênicas para que o uso do refúgio não seja abandonado pela falta de produtividade. A tecnologia transgênica trouxe benefícios incríveis para o processo de produção, no controle de uma série de lagartas e de pragas, e a não adoção do refúgio condena essa tecnologia num curto espaço de tempo. A gente não pode permitir isso, é uma estratégia de manejo sanitário, a gente sabe disso, e isso é uma competência que cabe ao Ministério tentar gerenciar e possibilitar que essa estratégia fitossanitária se use por muito tempo. Você já acompanhou aqui no Band Cidade algumas matérias sobre a lei que obriga os municípios a acabarem com os lixões. Em Tupaciguara, no Triângulo Mineiro, um projeto quer amenizar a situação do lixo na cidade. De acordo com os dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública, em 2012, 58% dos resíduos sólidos coletados no Brasil seguiram para os aterros sanitários de forma adequada. Os 42% foram depositados em lixões ou aterros controlados. Ambos não possuem um conjunto de sistemas e medidas necessárias para a proteção do meio ambiente. Em Tupaciguara, as adequações exigidas pela lei ainda estão longe do ideal. Mas um projeto que começa dia 2 de outubro deste ano será o pontapé inicial para melhorar as condições do lixo na cidade. Este antigo frigorífico está sendo restaurado para acomodar a Associação dos Catadores de Material Reciclável de Tupaciguara. O passo mais essencial é implantar a coleta seletiva. Então, para isso, a gente está fazendo as adaptações nesse barracão, que é onde os catadores vão ficar. Maria do Carmo, há 17 anos, recolhe reciclável e afirma que tira o sustento da família neste aterro sanitário. Isso, esse que se não tiver esse, não tem outro. E com esse projeto agora, como é que fica a situação de vocês? Vai ficar melhor para nós. O objetivo da criação da associação é trazer dignidade para a população que vive da reciclagem. Isso, a gente quer fornecer uma inclusão social e condições mais dignas de trabalho para esses catadores que muitos vivem exclusivamente da renda do lixo. Ainda segundo a diretora de Meio Ambiente, a colaboração da população é fundamental para o funcionamento do projeto. Para o nosso projeto ser um sucesso, a gente precisa da colaboração de todos os tupaciguarenses, separando do lixo comum material reciclável. Esse material reciclável vai ser recolhido toda quinta-feira e vai ser destinado aqui para a associação. A seguir, os gols de Cruzeiro e Atlético em mais uma rodada pelo Brasileirão. As notícias do esporte você acompanha após o intervalo. O Band Cidade está de volta com as notícias do esporte. Os dois principais times mineiros venceram na rodada do final de semana. Boa noite, Ronei. Os dois jogos com placares apertados. Boa noite, Natália. Boa noite a todos. Realmente, o Cruzeiro continua sobrando no Campeonato Brasileiro, né? O Atlético também venceu apertado. Mas a equipe cruzeirense venceu mais uma. Desta vez, a vítima foi o Goiás, em Goiânia, e o resultado 1-0. O Cruzeiro entrou em campo sabendo que os principais adversários na briga pela liderança tropeçaram. Chance da Raposa deixar a concorrência comendo poeira. Mas antes, precisava combinar com o Goiás, que foi logo dando trabalho para Fábio no arremate de Davi. O time mineiro mostrou que não é líder por acaso. Passe preciso de Everton Ribeiro para Marcelo Moreno, que bateu cruzado e 1-0. E Marcelo Moreno tomou gosto, queria mais. Dessa vez, Renan levou a melhor. No segundo tempo, Moisés mandou para fora a chance do empate. O Goiás foi só pressão. Na falta de Davi, Fábio fez milagre, com a ajuda da trave, é claro. Fábio voltou a salvar o Cruzeiro no chute de Eric. Nos acréscimos, Dedé fez pênalti em esquerdinha. Só que a comemoração veio cedo demais. Davi foi para a cobrança e bola para fora. Azar de um pode ser a sorte de campeão de outro. Será? Tem muita coisa pela frente, a equipe está fazendo bons jogos e agora começa quarta e domingo também, que é desgastante, cansativo e temos um elenco muito forte. Nós aqui no dia a dia temos que buscar soluções aí para fazer o Goiás sair da situação, quebrar a dinâmica, assim como outros times que estão lá mais para trás. Foi a quinta derrota seguida do Goiás no Brasileirão. Apenas 3 pontos separam o time da zona da degola.
o que deixa o técnico na corda bamba. Dizer que é uma equipe maravilhosa, nós não sejamos hipócritas a ponto de achar que estamos com o melhor elenco do Brasil. Nós estamos com um elenco que tem dificuldades, mas o time está jogando bem, apesar dos pesares. Se no Goiás o momento é de crise, de incerteza, pelo lado do Cruzeiro, tá tudo azul. O time mineiro abriu 7 pontos de vantagem para o segundo colocado e disparou na liderança do Campeonato Brasileiro. Feliz porque conseguimos um belo resultado aqui e que nos deixa lá em cima. Olha, com este resultado, o Cruzeiro já garantiu antecipadamente o título simbólico do primeiro turno. Faltando ainda 2 rodadas, ninguém alcança mais o Cruzeiro ao final deste primeiro turno. Uma campanha excepcional, acima de 70% de aproveitamento, melhor até que a campanha do ano passado, quando o Cruzeiro foi campeão. E o Atlético Mineiro se recuperou da derrota para o Flamengo na última rodada. No final de semana, o Galo bateu o Internacional jogando em Belo Horizonte. Antes do jogo, homenagens para Diego Tardelli, placa pelos 200 jogos com a camisa do Atlético. Só tenho que agradecer mais uma vez ao Atlético Mineiro, a torcida, acho que sem eles, acho que eu não conseguiria fazer tanta história aqui no clube, né? Tardelli mal sabia que seria homenageado no final da partida também. Era um Atlético com mudança no ataque. Jô, em má fase, deu lugar a André. O André tem as características muito parecidas e quem sabe a bola dele entra. O Inter tinha novidades também. Valdívia entrou para dar movimentação ao ataque. Mas quem tomou a iniciativa foi o Galo. Leonardo Silva e Pedro Botelho quase abriram o placar. A melhor chance colorada na etapa inicial aconteceu neste chute de Wellington. Boa defesa de Vitor. O panorama do segundo tempo foi diferente. Pressão do Inter e um jogador ficaria marcado, mas não da maneira que os colorados queriam. Rafael Moura. Neste lance, Vitor levou a melhor. O He-Man tentou um chute de fora da área também, mas isolou. O pior foi neste lance. Com Vitor batido, o atacante acertou a trave. Prevaleceu a velha máxima do futebol. Quem não faz, leva. Se Rafael Moura perdeu várias oportunidades para o Inter, Diego Tardelli não perdoou e virou o herói da partida. 36 minutos da etapa final. Tardelli recebeu o passe açucarado de Luan e marcou o gol da vitória atleticana. 1-0. Com sabor de goleada. Feliz, né? A gente que é atacante, a gente sempre vive cobrando, né, oportunidades, né? E quando tem, a gente procura aparecer. As chances perdidas custaram caro para o Inter. Com 32 pontos, a equipe não conseguiu se aproximar do líder Cruzeiro. A responsabilidade tem que tirar da derrota em mim. Eu não atiro derrota em um jogador meu, não. Quarta-feira é outra história, vamos ver aquilo que é melhor. Agora, que a minha decepção é grande, Uma vitória importantíssima do Atlético, que ainda tenta se firmar no campeonato, está buscando ainda uma vaga no G4. O grande sonho do Galo é garantir uma vaga, pelo menos, na Taça Libertadores da América, viu, Natália? Roné, agora os mineiros esquecem um pouco do brasileiro e focam na Copa do Brasil, não é mesmo? É verdade. Nesse meio de semana, os times mineiros estreiam nas oitavas de final da Copa do Brasil. O time do Cruzeiro vai enfrentar o Santa Rita, um time praticamente desconhecido de Alagoas, primeiro jogo em Belo Horizonte. Já o Atlético terá uma parada muito mais difícil. Vai jogar contra o Palmeiras em São Paulo na quinta-feira. E amanhã o CAP Uberlândia enfrentaria às 7 horas da noite no Parque do Sabiá o craque de Catalão que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. O time goiano teve mudanças na comissão técnica e por isso a partida foi cancelada. Porém, na quarta-feira às 7h30 da noite está agendado o amistoso contra o Voluntários, equipe que disputa o Amador de Uberlândia, viu, Natália? Uma ótima noite para você. Boa noite para você.